Pronto. Agora vai começar a gravar. Eu falei para vocês de maneira bem resumida que o processo de formação da lesão de cárie era assim. A gente fez a injeção de sacarose, a bactéria fermentou, produziu um ácido e esse ácido provocou a dissolução dos minerais. Quando a gente fala assim, parece que o ácido está indo lá e corroendo a estrutura do dente. Não é isso que parece? Tanto quando eu vou explicar para os meus pacientes crianças o que é a cárie, eu falo assim, que a cárie tem um bicho que mora na boca da gente e que quando a gente come açúcar, esse bicho, ele pega esse açúcar, alimenta dele e o que ele não precisa mais, ele elimina no xixi, igual a gente faz. Só que o xixi da bactéria é um ácido que corre no dente. Só que não é bem isso que acontece. O que acontece é que existe uma lei da química que fala que os meios eles têm que estar em equilíbrio, né? As substâncias químicas eles têm que estar em equilíbrio. E o que acontece na des e na re é uma perda desse equilíbrio químico. E como que acontece isso? É isso que eu quero que vocês entendam. Quando, desse lado de cá, isso é o dente, tá vendo? Isso é o dente mineral. Isso aqui. E isso aqui, ó, quando ele está dissociado, tá vendo? É quando ele está presente na saliva, no líquido do biofilme. Então, eu tenho minerais organizados, né? Os mesmos minerais organizados na forma do dente, né? E eu tenho esses mesmos minerais dissociados presentes na saliva, presente no fluido do biofilme, né? Porque o biofilme, ele é uma estrutura, então eu tenho fluidos ali, eu tenho minerais ali dentro. Então, eu tenho dente, que eu tenho a hidroxapatita, que é cálcio, fosfato e hidroxila. E eu tenho em contato com o dente, eu tenho os fluidos bucais, saliva e biofilme, e que vão estar também presentes ali os minerais. Então, tem uma lei da química que ela fala que esses dois meios, eles têm que estar iguais, eles têm que estar em equilíbrio. E aí, o que é que acontece na verdade? Quando a bactéria, ela pega a sacarose que a gente fez a injeção e metaboliza, ela fornece para o meio H+, tá vendo? Ela fornece H+ para a solução. Esses H+, eles vão se ligar a esses íons que estão dissociados, né, nos fluidos bucais e vão formar principalmente água. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter menos minerais aqui, concorda? Porque eles se ligaram e formaram água, do que aqui, no dente. E aí isso vai ficar um desequilíbrio, onde eu tenho menos minerais aqui e mais minerais no dente. Não tem a lei que esses minerais têm que estar em equilíbrio? Como aqui está saturado, está subsaturado, né? Porque os minerais se ligaram ao H+ e formaram água. Então, aqui está subsaturado. Então, o dente, para alcançar esse equilíbrio, ele doa mineral do dente para o meio. E aí, o que fica no lugar desse mineral que ele doou? O poro, que é a lesão, a formação da lesão de cárie. Então, o que é a desmineralização? É quando o meio se torna menos saturado do que o dente. E aí o dente, o mineral do dente, doa íon, doa mineral para o meio, para tentar equilibrar. E aí o que fica no lugar do que o dente doou? O mineral, o poro, que é a lesão e formação. Que é exatamente esse produto esse grau de saturação. Ou seja, quando eu tenho um grau de saturação, uma solução subsaturada em relação ao meio, eu tenho perda de mineral.
Quando essa solução está super saturada em relação ao dente, eu tenho ganho de mineral. Conseguiram entender? Abre os áudios aí para vocês falarem. Sim. Eu estava ensinando ela. É para aqueles desodorantes, se eu botar certo, ela está certa. É para aqueles desodorantes assim. Então é por isso que, uma vez que houve essa desmineralização, né, que aquele mineral saiu daquele determinado local, aí ficou o poro, que é a lesão propriamente dita, é por isso que não tem como, então, tipo, voltar, né? Tipo, o próprio organismo Então, fazer quando a lesão aconteceu, né, ficou o poro lá no lugar, ela pode ser revertida até o momento que ainda esse poro não está tão destruído assim, não virou uma cavidade. Mas tem o poro lá. Mesmo que eu tenha remineralização, não significa que o mineral vai entrar no exato mesmo local do que foi perdido. E aí, por isso que fica aquela cicatriz. Porque essa remineralização ela acontece, mas não exatamente no mesmo lugar. Então, fica sempre uma cicatriz da remineralização. E, Suzane, quando há essa lesão, ela progride, né? Ela continua ali ativa, é como se fosse saindo mais minerais daquele local e fosse abrindo mais e mais poros? Isso, exatamente isso. Exatamente isso. Oi, Suzane. Oi. O que acontece? Volta um slide, por favor. Aquele lá da... Esse aqui. Isso. Ou seja, a dissolução do esmalte ela acontece pelo aumento do pH. Isso. Porque... Não, eu estou vendo aqui. Não pelo aumento. Nessa dissolução... A diminuição do pH. Diminuição, isso. Porque o H3PO4, ele é o que? Ácido fosfórico, não é mais ou menos? Não sei. Vamos ser um ácido. Aí vai continuar o aumento do pH, ou seja, vai continuar a dissolução do restante do esmalte. Diminuição. Isso. Não, vai aumentar a acidez. Isso. Aí vai continuar dissolvendo e vai só aumentando o processo, então. Isso. De acidez. Tá bom. Obrigado. Entenderam, pessoal? Então, não é que o ácido vai lá e corrói o esmalte. Na verdade, gera um desequilíbrio, né, de concentração. E aí, onde está menos concentrado, vai doar. O que está menos concentrado vai receber do local que está mais concentrado. Por isso que esses nomes que tem aí no capítulo subsaturado, supersaturado, é isso que acontece. Então, quando eu tenho um local, né, por exemplo, quando eu faço a ingestão de sacarose, o pH baixou, então eu produzo não só água, mas também como mais ácido, isso vai chegar um momento que é finito, né? Isso não é infinito. Se eu não tenho mais açúcar, isso vai chegar um momento que é finito. Então, aqui vão ter menos minerais, e aí o mineral do dente vai doar para o meio, para a solução que a gente fala, né? Que pode ser biofilme, fluido, saliva, para tentar equilibrar o processo. Só que isso acontece, né, pessoal, sucessivas vezes, não é um momento só. Então, eu tenho des e re. Não vai ser cobrado conta de grau de saturação. Eu quero que vocês entendam o processo, mas vocês não precisam saber fazer essa conta do pH, não tem necessidade disso, tá? Só que vocês entendam o processo. Então, se eu tenho, por exemplo, nesse desenho aqui, na situação A, eu tenho uma saliva super saturada em relação à hidroxapatita do dente. Então, se ela está super saturada, ela está com mais minerais do que o próprio dente. Então, ela vai doar minerais para o dente. Como chama esse processo? Vocês acham? Isso é remineralização? Isso é a remineralização, exatamente. Né? Então,
quando a saliva está mais saturada do que o dente, ela vai doar mineral para o dente. E isso é o processo de remineralização. E normalmente, quando que a saliva vai estar mais saturada do que o dente? Quando o pH voltar ao seu padrão normal, voltar ao padrão de 7, e eu tiver presente ali no meio diversos outros minerais, principalmente o flúor, né? Então, quando o flúor está presente, quando eu tenho o processo de remineralização, ele vai entrar em ação e vai voltar para o dente para repor esse mineral que foi perdido. No gráfico, na figurinha A ainda, aí eles colocam assim, o biofilme em jejum. Suzane. Posso falar. Quando está acontecendo esse processo de remineralização, a saliva mais saturada que o dente, o pH, ele já está neutro? Já está neutro, exatamente. Então, só vai poder acontecer a quando os níveis de pH voltarem ao padrão normal. Obrigada. Então, olha aí na figurinha A ainda. Então, quando eu tenho biofilme em jejum, ou seja, eu não tenho presença de açúcar, eu não estou tendo fermentação, o biofilme também, né, vai estar mais saturado em relação à hidroxiapatita. Então, também tende a repor, né? Então, se tiver cálcio, flúor ali o arcabouço do biofilme, vai ser passado, vai ser doado para o dente. Então, a figura A, ela representa a remineralização. Já a figura B, deixa eu ver aqui, também. Vou repetir a figura? Não, tá certo. Já a figura B, a saliva dela aqui também está super saturada, então ela vai doar, mas o biofilme na figura B, ele está com presença de açúcar, né? Então a pessoa fez a ingestão de açúcar, então está acontecendo a remineralização do biofilme, a desmineralização, desculpa, e a saliva está tentando ali remineralizar. Então, na situação B, concordam comigo que está em equilíbrio. Por quê? Eu fiz a ingestão de açúcar, mas a saliva está ali conseguindo ainda equilibrar o meio. O problema é quando o desequilíbrio acontece. Não existe um dado, um valor para eu falar assim, a partir disso aqui, a saliva não dá conta mais de tamponar. É uma questão mais teórica mesmo. Entender? Suzane, Oi. as zonas de desmineralização pode ser qualquer área do esmalte, não pode? Pode, ela é o próximo tópico. Calma aí, tá? Tá. Todo mundo quer saber dessas zonas, calma. Então tá. Quero saber se ficou muito claro, vocês entenderam o processo de des e o processo de re. Então vamos passar para frente. E aí, no esmalte, as zonas aqui. Vamos falar sobre elas. O esmalte, as zonas de desmineralização do esmalte, elas se dividem em 4. Né? Ela tem a zona superficial, deixa eu fechar aqui para eu apontar com a C. A superficial, que é essa cinza aqui. Nessa zona superficial, o que aconteceu nela, pessoal? A maturação pós-eruptiva. Então, lembrem que é uma zona, né? A zona superficial é uma zona mais mineralizada do que as zonas internas, ou zonas que a gente fala subsuperficiais, porque ela sofreu aqui a maturação pós-eruptiva. Então, na zona superficial, ela é a linha de frente da lesão, obviamente, né? Então, ela é mais porosa, por exemplo, quando sofre, né, o processo de desmineralização, logicamente, ela é mais porosa do que um esmalte rígido. Concorda? Quando vai, e observe nesse slide, que aqui vai aumentando a espessura dos poros, tá vendo?
e que mostra pra gente que a zona do corpo da lesão, que é logo abaixo, a zona superficial, é a zona em que os poros, quando acontecem a desmineralização, é onde se dá a maior perda mineral. Então, a gente fala que a lesão do esmalte, ela é uma lesão de subsuperficial, ou seja, uma lesão de subsuperfície. Por quê? Não é que a zona superficial fique intacta. Ela também sofre desmineralização. Porém, as zonas internas, ou seja, as zonas abaixo da superfície, elas apresentam uma porosidade muito maior. Porque a zona superficial, ela sofreu aquela maturação pós-eruptiva mais resistente. Se você for... então, a gente tem a zona superficial, depois tem o corpo da lesão, que é a região que tem mais perda de mineral. Eu tenho a zona escura, que é essa zona marrom. E nessa zona escura, quando a lesão já atinge, a desmineralização já atinge aquela zona escura ali, eu já começo a observar a formação da lesão de mancha branca. Então, até a lesão atingir aqui a zona do corpo, eu ainda, apesar de ser a maior porosidade, eu ainda não consigo ver, a lesão ainda para mim não é visível. Mas quando ela já atinge a zona escura, aí eu já consigo ver a lesão de mancha branca sendo formada. Tá? E normalmente a zona translúcida, ela é a menos porosa, né? Vamos dizer assim, ela é a última, a menos porosa. E normalmente quando acontece a remineralização, muitos dos cristais são repostos nessa zona. Deixa eu ler as perguntas aqui. Estou repetindo a lesão. Então, é o seguinte. A lesão no esmalte, a gente chama ela de uma lesão subsuperficial. Por quê? Os poros, né? A maior porosidade, ela acontece primeiro no corpo da lesão, ou seja, nas camadas abaixo da superfície, né? Subsuperfície, abaixo da superfície, do que propriamente dita na superfície. Porque essa superfície, ela está mais mineralizada porque ela sofreu a maturação pós-eruptiva. E aí, vou dar um exemplo aqui que vocês vão conseguir entender isso muito bem. Antigamente, o Vitor deve ter falado para vocês que para fazer diagnóstico de cárie, a gente pegava uma sonda e a gente ia travando a sonda, que chama. A gente pegava, não sei se deixa eu me ver aqui, para ver se vocês estão aparecendo. Eu tô fazendo. A gente pegava eu acho que eu tenho uma sonda aqui, peraí. Na zona escura é quando eu começo a ver a lesão de mancha branca. Isso, Felipe. Então, por exemplo, antigamente, para fazer diagnóstico de cárie, a orientação era assim. Deixa eu botar aqui não. Você tinha que pegar, imagina que são dentes, tá? Você tinha que pegar a sonda e você ia travando ela assim, ó, no esmalte, para você ver, né? Para você sentir se tinha algum lugar que ele ficava, e você fazia até uma forcinha. E aí a gente chamava isso de travar, trancar a sonda. O que se descobriu? Depois que se descobriu que isso aqui acontece, né? Concordam comigo que eu tenho uma superfície mais firme, mas que aqui embaixo tá uma areia movediça. Então, eu tenho uma superfície mais rígida, mas que aqui embaixo tá tudo poroso. Quando eu venho e faço uma pressão na superfície com a sonda, o que eu vou provocar aqui? Eu vou provocar o rompimento. Porque tem uma coisa segurando, tem assim, a base está frágil, mas a superfície está ainda firme. Se eu rompo a superfície, aquela base ali está toda frágil. Aí ele vai se dissolver, vai se desfazer. E aí eu vou formar uma
cavidade. E aí, o que eu faço? Eu tiro uma lesão que poderia ser revertida depois que eu formei um defeito, né? Depois que eu formei uma cavidade pela pressão que eu exerci da sonda, eu não tenho mais como reverter essa lesão somente com hábito e fluo. Aí eu vou ter que fazer, eu vou restaurar, porque eu produzi uma cavidade. Entendeu? Sim ou não? Sim. Sim? Então, por isso que a gente fala que a lesão do esmalte ela é subsuperficial. Porque a superfície muitas vezes vai estar intacta, mas ali as outras zonas abaixo da superfície elas já estão frágeis. Mas nesse momento que eu ainda não tenho cavidade, que a superfície está íntegra, eu consigo remineralizar, eu consigo reverter o processo. Mas se eu provocar um defeito irreversível, a partir do momento que eu tenho uma cavidade, aí eu não consigo reverter o processo mais, eu vou ter que restaurar. Por isso que a gente não, para fazer diagnóstico de cárie mais, a gente não tranca a sonda, a gente não fica forçando mais. A gente vai limpar a superfície tem que estar limpa, seca, com luz. Você pode até usar a sonda para você observar se tem alguma cavidade, né? Mas sem forçar. Tanto que a sonda indicada para fazer diagnóstico de cárie hoje é a sonda com ponta romba, não é essa sonda aqui com ponta ativa, não, porque essa sonda, ela às vezes, dependendo da pressão que você colocar, você vai produzir uma cavidade, vai produzir um defeito irreversível no esmalte, o que talvez você conseguiria reverter, né? No processo de reabilitação, você não vai ser possível mais porque você produziu uma cavidade. Entenderam as zonas agora? Ficou tranquilo? Tá todo mundo preocupado com essas zonas. Fala aí, gente. Sim. Tá bom. Sim. Tudo tranquilo. Então, vamos continuar. A maior perda de poliana, a maior perda de mineral, ela acontece na zona do corpo da lesão. São 4 zonas, né? Então, tem a superficial do corpo, a escura e a translúcida. Então, ela acontece mais no corpo. Ela acontece em todos, né, gente? Então, se eu tenho, por exemplo, uma lesão já em dentina, ela já atingiu todas as zonas do esmalte. Mas se eu tenho uma lesão de mancha branca, ela já está ali na zona escura, né? Então, peraí, pessoal, só tirar aqui da minha frente. Suzane, então eu posso definir a lesão superficial, que é a lesão que pode aparentar intacta, mas por dentro ela está desmineralizada? Você pode descrever o que é a lesão superficial? É que no esmalte, a desmineralização ela acontece primeiro, ou com uma maior porosidade, nas zonas internas do que na zona superficial. Então, primeiro, a porosidade acontece nas zonas internas e depois na superfície. Entendeu? É isso. Uhum. Simplesmente isso. Isso é para mostrar para vocês que para a gente tomar o cuidado de não provocar, né, esqueci o nome. Uma consequência, às vezes nós mesmos rompemos o esmalte, provoca uma alteração irreversível que dava ainda para esse dente ser revertido, né? Somente com restabelecimento do equilíbrio e Felipe, todas essas zonas são no esmalte, tá? Então aqui, ó, isso aqui é o esmalte do dente, tá? Ó, isso aqui é o esmalte do dente. Então eu tenho a zona superficial, a zona do corpo, a zona escura e a zona translúcida. E aí depois começa a dentina, tá? Então, quando eu tenho uma lesão de cárie, então eu tenho um processo aqui, né, de formação da lesão. Quando tem a
que vai acontecer? Sabe aquele o mineral que vai sair? Primeiro, ele sai do corpo da lesão e não da superfície. Então, é o corpo da lesão que vai perder mineral. Então, primeiro é o corpo da lesão, vai perder. Depois observe o tamanho dos poros ali, né? Depois começa a perder também na zona escura, né? Depois, e aí o que acontece? Quando essa lesão, ela já rompe, né? Ela forma uma cavidade, ela rompe a superfície, significa que a lesão já cavitou, né? Então, ele atingiu todas as zonas do esmalte, rompeu todo o esmalte e já atingiu a dentina. É isso. Suzana, Oi, pode falar. é só por causa de uma pergunta. É porque você falou que quando chega na zona escura é que começa a mostrar a mancha branca, correto? Para mim, a mancha branca era o estágio inicialzinho. Mas sendo que a zona escura já está num ponto mais inferior, não seria uma cárie de um ponto mais elevado, não? É porque, na verdade, quando ela atinge a zona escura, é quando a gente consegue ver. Mas quando a gente consegue ver, o processo já está iniciado. Entendeu? Mas não... Então esse corpo da lesão ele é menor do que está mostrando. É porque, para mim, do jeito que está mostrando, o corpo da lesão tem uma extensão maior do que a zona escura, né? Ou seja, o corpo da extensão ele é menorzinho, né? Essa imagem é mais para mostrar os poros, tá vendo? Não necessariamente a espessura de cada um. Entendeu? Tô vendo aqui também. Tá, beleza. Tá escrito 30 nanômetros. Isso. Entendeu? Obrigado. Suzana, então eu posso falar que a lesão ela acontece no corpo da lesão e na zona escura é o processo onde está visível porque já está mais, como é que eu posso dizer? Mais delimitado. Não, é que assim, é que a lesão, a desmineralização já atingiu a zona escura, ou seja, já começou ali a doar mineral dali, já começou a tirar mineral dali. Eu já comecei a perder mineral ali. Entendeu? Uhum. É isso. Então, olha para você ver esses paralelos aqui, né? Então, por exemplo, se eu tenho quando eu tenho uma semana de acúmulo de biofilme, né? Isso, é claro, em experimentos, né, pessoal? Não dá para fazer isso no dente. Então, eles pegaram dentes extraídos, fizeram bloquinhos e deixaram acumular biofilme e forneceram um substrato. Então, após uma semana de acúmulo de biofilme, eu já começo a ter alterações ultraestruturais, não visíveis. Eu não consigo ver. Porém, com 2 semanas de acúmulo de biofilme, eu já começo a ter alterações visíveis, ou seja, lesão de mancha branca visível após limpeza e secagem. Então, eu vou conseguir ver, vou conseguir diagnosticar a cárie, depois que eu limpar bem ali a região e secar, eu já vou conseguir ver lesão de mancha branca. E após um acúmulo de biofilme de quase de 3 a 4 semanas, eu já consigo ver lesões de mancha branca, mesmo sem secar e mesmo sem limpar, né? É claro que isso aqui é um experimento, foi feito no laboratório, não condiz com a realidade, né? Mas isso é só para mostrar para vocês que no primeiro momento, por exemplo, na primeira semana de acúmulo de biofilme, eu já tenho alteração ultraestrutural, eu já tenho perda de mineral, ela só ainda não é visível. Ela começa a ser visível, ela passa a ser visível após pelo menos umas 2 semanas de formação, ou seja, umas 2 semanas de dente que começou a perda de mineral. Entenderam? E aí, com 3 a 4 semanas, eu já consigo ver essa perda de mineral sem precisar secar. Então, observem nesses 2 premolares, tá vendo? Então, esse estudo foi em vivo. Então, aí você já observa a formação de uma lesão de mancha branca ativa, né? Que é opaca e rugosa, a olho nu. Então, eu já consigo ver aí essa formação. Então, olha para vocês verem o caso das zonas aí. Aqui é como se fosse um corte sagital do esmalte, nessa imagem. Deixa eu fechar.
nessa imagem azul, né? Então, quando eu fiz um corte sagital. Então, observem que a zona o mais azul, mais escuro, eu tenho uma maior perda de mineral. E mais interno do que externo, né? Então, na superfície, ela perde menos do que no interior. E aqui no corte, né, por desgaste, também você consegue ver isso. Então, a perda, né, a zona escura, vamos dizer assim, nessa zona mais escurecida, eu perco mais mineral internamente para depois perder na superfície. Por isso que a lesão do esmalte, eu consigo remineralizar. Porque se eu perdesse primeiro mineral na superfície, a lesão já ia estar cavitada. E aí eu não ia conseguir remineralizar, entendem? Então, assim, ainda bem que a lesão do esmalte ela é subsuperficial, porque isso nos dá a chance de reverter o processo, de remineralizar. Entenderam? Sim ou não? Sim. E por que a gente consegue ver a lesão de mancha branca, né? Porque, na verdade, por que a gente vê? Por que ela se torna visível? Porque a perda de mineral acontece e aí onde tinha o mineral fica um poro, fica um espaço, né? E aí, por ação de refração do ar e da água, aí isso cria uma ilusão de ótica, né? Que quando tá com a água, você não vê, porque ela ocupa esses espaços. Mas quando você seca com ar, esses poros, eles ficam evidenciados. Aí você consegue ver a diferença na coloração. Entendeu? Por que a gente consegue ver a lesão de mancha branca? E por que tem que secar? Porque quando tá com a água ocupa esses espaços, né? Dos poros, do mineral que saiu. E aí quando eu seco, essa água não tá ali mais e esse poro fica evidenciado. E aí, por uma reflexão da luz, eu consigo ver. É isso. Vamos lá. Deixa eu ver a pergunta aqui. Mostrar a zona escura e a zona translúcida. Nessa imagem aqui, ó. Então, aqui no 1 é a zona superficial, tá vendo? É a superfície. No 2 é o corpo da lesão. Abaixo aqui, aí aqui eu tenho, ó, a zona escura e aqui a zona translúcida, né? Então, é de fora para dentro. Zona superficial, corpo, zona escura e zona translúcida. Tudo bem? Então, essa é a progressão da lesão de cárie no esmalte. E aí, vai acabar aqui, eu vou mandar outro link para vocês, tá? Só para a gente ter, não vou prender vocês também de 40, não. Vamos chegar só até esse aqui, depois eu paro, tá? Então, vai desligar, eu vou mandar outro link aqui, vou encerrar já, tá com menos de 1 minuto.